Fala pessoal, bom dia. André aqui da Instituto Jardim. E hoje a gente vai bater um papo com uma das nossas especialistas, doutora Natália Calassara. Bom dia, gente. A gente vai ter um papo bem fluido aí, a gente vai falar sobre saúde, longevidade, performance. E espero que vocês gostem e vamos que vamos. Doutora, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá. Todo mundo fala muito sobre saúde, longevidade, performance. Hoje também falam muito sobre biohacking. Mas no Uhum. final das contas, será que as pessoas entendem o que está acontecendo dentro do corpo delas? Isso é uma coisa muito complicada, assim, porque muitos pacientes chegam pra gente nessa questão de mudança de estilo de vida e tudo mais, mas existem muitas questões ali hormonais, metabólicas do cérebro que influenciam demais na tomada de atitude, às vezes, da pessoa, né? Então a gente acaba o paciente às vezes não acaba linkando essa relação do que está acontecendo dentro do corpo com às vezes até essa dificuldade de iniciar uma mudança de estilo de vida e tudo mais, assim, né? Eu percebo muito isso. Legal. E como é que você gosta de conduzir quando você percebe que o paciente está completamente perdido? Olha, eu sempre começo, a gente brinca que é baby steps, né? A gente começa de pouquinho em pouquinho, assim. Então, primeiro a gente precisa entender tipos de alimentação, a gente precisa entender sobre a questão do se cobrar demais. E aí, quando o paciente vem com os exames dele, por exemplo, aí eu vou explicando um por um, de uma forma que ele entenda sobre como isso influencia ali na questão de perda de gordura, na questão, às vezes, da energia. E aí a gente vai aos poucos construindo uma relação, né, sem cobranças excessivas, para ele conseguir entender que é tudo um processo, né? Nada nunca do dia para noite, 880, né? Que eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, é muito comum, né? Assim. E você recebe muitos pacientes que eles já têm pré-determinado ali o que ele quer. Eu quero emagrecer, quero ficar no ultra shape, eu quero isso, eu quero aquilo. É engraçado porque eu já passei por esse processo, né, de emagrecimento, de mudança de corpo barra vida, e a gente acha que é um botão. Tu aperta o botão e tá pronto, É, ficou ali do jeito que você quer. E só depois que você passa, você entende que é um processo. exatamente, né? Acho que enquanto a gente também não entende que isso é um processo, a gente sempre vai entrar naquele ciclo do começa, para. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Então, assim, acho que entender primeiro toda essa base e entender que é um mindset, né? Que a gente precisa fazer. Conseguir fazer a pessoa entender isso é o que vai fazer ela levar ali pra frente as coisas dela, a questão de alimentação, exercício, né? Tipo, e pequenas metas também. Que vai fazer com que chegue no resultado final. É, exatamente, Final né? não, é porque na verdade nunca para. Nunca para, né? E isso é um grande. É uma linha tênue que eu acho que existe muito entre a gente ter um objetivo ou nunca ter um objetivo. Porque, por exemplo, a gente tem um objetivo. Então, eu quero emagrecer 15 quilos. Quando você chega nos 15 quilos, ou você quer emagrecer mais um pouco, ou agora você quer construir músculo, aí você constrói músculo. Agora eu quero mais, eu quero mais. Então, acho que a gente precisa ficar também tomar muito cuidado com essa linha a gente às vezes não ser também escravo do nosso corpo, né? Às vezes a gente passa dos nossos limites metabólicos, nutricionais, por isso também, né? E isso é uma coisa que tem que estar alinhada com os profissionais, tudo certinho, pra gente não passar desse limite também, né? Legal, legal. Vai também muito do objetivo final de cada um, né? Tem gente que Uhum, ela vai fazer mais por uma questão pessoal, tem gente que vai fazer por um objetivo outro específico, ou até de repente uma profissão, se a pessoa é um uhum. atleta, um bodybuilder, etc. Então, cada um de fato ele tem um limite, né? Porque o limite, eu não gosto muito dessa palavra porque É, ela é, ela é muito assim, a variável, né? variável Assim, dela é muito grande, entende? exatamente, né? Mas quando a gente consegue também entender o nosso corpo ali, né? Quando a gente aprende a conhecer os nossos limites internos, acho que a gente consegue estipular, então, ó, é até aqui que eu vou chegar, eu sei quando eu tô cansado, eu sei quando eu tenho que parar, eu sei quando eu posso continuar, né? Acho que isso também é muito importante, assim. Você tocou num ponto bem legal, né? Entender o nosso corpo. E falando assim de uma maneira bem simples, como se a gente estivesse na escola, que fosse explicar para uma criança o Uhum. que é o corpo humano e como que ele funciona.
O corpo humano, acho que de uma forma mais simples, ele é um conjunto de estruturas que estão totalmente interligadas. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas separam muito, né? Sistema digestivo, coração, né? Mas é um corpo que eles estão um órgão e um sistema sempre se comunicando com o outro para sobreviver. Então eu acho que se a gente, dependendo da forma como a gente leva a nossa saúde, o nosso corpo sempre vai tender a tomar ações para sobrevivência, sabe? Então o nosso corpo está sempre se comunicando, né, entre si. Então quando a gente encontra um problema no nosso corpo, nunca é só ele. Sempre tem outras coisas que estão acontecendo que levaram aquilo ou foram decorrentes disso, né? E muitas vezes as pessoas tratam isso de forma isolada, né? Eu tô com um problema em tal lugar, eu tô com um problema nisso. Por isso que essa questão do biohacking vem hoje muito forte e é muito interessante. Porque ela vai integrar o corpo inteiro, entender como as coisas se comunicam e como tratar de uma forma conjunta, né? Pô, legal, porque isso desencadeia bem na próxima pergunta, porque tem gente que faz dieta, treina, suplementa, mas ela não tem resultado. Por Uhum. quê? Porque muita coisa são ajustes muito finos do metabolismo que precisam ser feitas e que a gente precisa investigar a fundo. Né? Uma coisa muito comum, por exemplo, um exemplo prático disso. Muitos pacientes falam, doutor, eu faço dieta, eu treino e eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, eu não perco um grama, o que está acontecendo? Quando a gente vai ver o exame dela, duas coisas que acontecem muito. É uma tireoide disfuncional, uma tireoide que não está trabalhando bem, e isso não significa necessariamente um hipotireoidismo que as pessoas falam, mas é só algumas questões bem específicas que podem estar acontecendo ali, e uma questão, por exemplo, de uma insulina alta. A insulina estar alta hoje, ela dificulta extremamente o emagrecimento. Então, mesmo que a pessoa faça dieta, mesmo que a pessoa faça exercício, se essas coisas estiverem desreguladas, é muito difícil conseguir levar as coisas para frente, né? Então, esses ajustes finos são muito importantes para a gente conseguir E alinhar. isso está totalmente alinhado a gente precisar de um profissional, precisar avançar no conhecimento do nosso corpo, né? Não só no conhecimento pessoal, igual você falou, eu entender quem eu sou, como é que Uhum. meu corpo responde, quando eu estou cansado de fato, ou quando é uma desculpa para não fazer um Exato, exercício, mas exato. também a parte, eu não sei como é que a gente pode falar, a parte técnica do corpo, né? Uhum. Porque só com exames a gente vai conseguir entender o que é que tem lá, o que está regulado ou desregulado para poder fazer o ajuste fino. Exatamente. Às vezes através de um exame de sangue básico, assim. Às vezes a gente nem precisa ir tão mais para frente para conseguir achar alterações que justificam até comportamentos da pessoa, né? Então, relações de cortisol, de estresse, de cansaço. Com exames básicos, a gente já consegue mostrar isso para o paciente. Ele entendendo que tem uma causa fisiológica disso ali no corpo, até acalma ele no sentido tipo, olha, então realmente não é que eu sou uma pessoa preguiçosa, que eu não tenho iniciativa. Não, são várias alterações que estão acontecendo, né? Então, E isso já começa a mudar completamente a vida da pessoa. completamente. Porque se é hormonal, se é fisiológico ali, esse ajuste, muito provavelmente ele muda completamente. Muda quando a gente consegue fazer, por exemplo, uma regulação do eixo HPA, que a gente fala, que é a relação dali da nossa produção de cortisol, que é o hormônio do estresse que as pessoas falam, né? Quando a gente consegue alinhar isso, a pessoa já tem mais disposição, aí ela não é uma pessoa mais que procrastina tanto, ela consegue tomar iniciativas, e aí isso deixa ela mais feliz, aí a gente começa uma coisa na outra. Entrando com mecanismos para baixar a insulina dela, ela já começa a ver uma perda de peso melhor também, isso já anima ela de uma forma mais intensa, né? Então todos esses ajustes finos mudam a questão até de atitudes da pessoa ali no dia a dia dela, né? Legal, legal. E tem muita gente que é jovem, mas está se sentindo velha, está cansada, e o contrário, tem muita gente que é velha e está se sentindo hiper jovem, está cheia de energia. Por Uhum. quê? Olha, existem vários fatores que podem explicar isso, né? Mas uma questão muito comum é a questão das usinas de energia do nosso corpo, né? Então, assim, muitas pessoas, o que eu vejo muito, assim, são pessoas mais velhas que hoje se sentem jovens, eu acho que também são pessoas que viveram uma época também de um estilo de vida diferente,
de questão de tipos de alimento, que tiveram um impacto menor na questão de danos ao corpo, de estresse, então às vezes um cortisol já que foi mais regulado. E aqui a pessoa mais jovem já vive num ambiente extremamente estressado, num ambiente de telas, num ambiente que a gente tem todos esses estímulos rápidos e que tem tudo muito fácil, né, enfim, dessa globalização e acaba entrando numa questão de zona de conforto, né? Mas assim, hoje as pessoas mais velhas que se sentem assim, acho que são pessoas que têm essas usinas de energia do corpo extremamente otimizadas, né? Conseguem aproveitar toda a energia que o corpo oferece, assim. E de onde vem a energia do nosso corpo? Existe chama mitocôndria. Elas são exatamente usinas de energia do nosso corpo. Então até quando a gente estuda isso na faculdade, elas são representadas como moedas. As nossas mitocôndrias, produzem moedas de energia. Como se a gente faz essa analogia assim ao dinheiro, né? E essas moedas de energia é o que a gente chama de ATP, que é literalmente energia. Então ela produz energia. Então acho que hoje o grande segredo assim para a gente conseguir ter uma vida mais ativa e conseguir, enfim, ter hábitos mais saudáveis é a gente ter essas mitocôndrias, né, essas organelas, que estejam trabalhando de forma eficiente. A gente precisa multiplicar a quantidade que a gente tem delas no nosso corpo, né? E é através dela que a gente, além de produzir energia, que a gente também vai queimar a gordura, que a gente também vai conseguir fazer que o nosso músculo cresça, né? Então, para a questão de hipertrofia, hoje ela é o grande segredo, assim, da gente conseguir alinhar todas as expectativas e os objetivos. E isso não sei, ele é capaz de se regenerar, a gente é capaz de mudar a forma que ele está? A gente consegue renovar, então a gente consegue multiplicar a quantidade de mitocôndrias que a gente tem. Então a gente consegue criar mitocôndrias, né? Que é o que a gente chama hoje de biogênese mitocondrial. E aí a gente tem de algumas estratégias para a gente multiplicar essa quantidade de mitocôndrias no nosso corpo, entendeu? Tô precisando de umas dessas, viu? Todo mundo precisando multiplicar um pouco essas mitocôndrias, né? E quando a gente fala aqui do metabolismo, quando a gente está em alta intensidade, seja um atleta, um empresário, uma mãe que está cuidando dos filhos, essa alta intensidade, existe um preço? Com certeza. Nada que é extremo, o nosso corpo vai se dar bem, né? Então, assim, é aquilo que eu falei no começo, o nosso corpo ele vai começar a entrar em modo sobrevivência. Então, quando a gente tá, seja atletas ou pessoas que têm uma rotina muito puxada, se ela não dá substrato e coisas para o corpo para lidar com isso, ele começa a desregular todos os sistemas e aí a gente acaba perdendo músculo, o nosso corpo perde a capacidade de queimar gordura, a gente começa a ficar extremamente estressado e começa a ter desregulação de algumas substâncias do nosso cérebro também, podendo gerar a questão ali de ansiedade, depressão, né? Tudo é o comportamental ligado ao organismo, assim, né? E o outro extremo também, né? Então, assim, pessoas às vezes que são atletas, que fazem muita coisa, elas vão ter um corpo fadigado, né? Um corpo cansado. E pessoas às vezes que não fazem nada, elas também vão ter uma questão de dopamina baixa, uma dopamina desregulada, necessidade de estímulos rápidos. Isso acontece muito também. Conforme você fala, eu vou montando dentro da minha cabeça aqui e me dá a impressão assim que o nosso corpo é como se fosse um carro, né? A gente tem que cuidar dele no contexto geral. Então, eu andei muito ali, derrapei o pneu de trás, eu tenho que ir lá e cuidar daquele pneu para que ele não mexa no restante da estrutura. E aí, cada vez que você mexe em um pedaço, consequentemente outro vai aparecer, o que é normal, mas a intenção ao passo que você cuida, né, que você faz a revisão, a manutenção básica, o contexto inteiro ele vai estar bem. Exato, exatamente. Essa revisão do carro é exatamente essa rotina de acompanhamento que a gente tem que ter, né? Porque às vezes, se a gente não leva o carro na revisão, várias coisas começam a dar problema que às vezes você não percebeu antes, e aí isso interfere nisso, sobrecarrega isso, e quando você vê o carro já não está funcionando.
E era uma coisa que você podia ter acompanhado antes, né? Então, eu acho que a questão do acompanhamento médico é exatamente isso. Se a gente espera chegar no extremo para começar um acompanhamento, a gente já vai pegar tudo desregulado. Se você tem as coisas ali certinho, ó, ajustei isso, então agora é mais fácil, a gente não tá tão longe ali de alguma coisa, e a gente ter tudo isso, né? A diferença é que o carro você vai lá e compra outro, né? É, O exato, o corpo tu não corpo consegue não. trocar de O uma corpo é um vez. carro eterno que a gente tem e vai precisar cuidar dele a vida inteira, né? É bacana pensar nessas analogias para facilitar o entendimento, né? Porque às vezes a gente complica muito, só que não é complicado. O lance é realmente estar atento, estar se cuidando, estar o tempo todo Exato, observando para fazer com que o corpo tenha a maior performance possível. exatamente. Legal, legal. E quando a gente fala aqui sobre a gente crescer e tentar não envelhecer tanto quanto os nossos avós, talvez os pais de algumas pessoas que estão vendo a gente aqui, a gente entende, eu consigo ver que conforme a ciência foi evoluindo, o entendimento foi evoluindo, as pessoas parecem, né, elas pelo menos têm a oportunidade de serem mais jovens por mais tempo. O que Uhum. está mudando ou que mudou já drasticamente que faz com que a gente tenha essa possibilidade? De mudar, você diz De assim? envelhecer menos. Eu acho que a parte de tecnologia, da gente conseguir investigar também várias coisas do nosso corpo, que entra mais uma vez a questão do biohacking, né? Então hoje a gente tem exames muito mais precisos sobre a questão, por exemplo, de saúde intestinal, coisas assim. E existem muitos estudos hoje sobre mecanismos do nosso próprio corpo que a gente consegue inibir, ou deixar mais ativo, menos ativo, né? Então, assim, coisas que antes a gente não tinha entendimento sobre o corpo também, né? Então, acho que ao passo que na época, assim, dos nossos pais, dos nossos avós, a gente tinha coisas melhores no sentido de menos estresse, menos estímulo, uma alimentação mais limpa, por outro passo, acho que hoje também a gente conhece muito mais a parte química, do nosso corpo e consegue usar de estratégias, né, de estilo de vida, de suplementação para ativar essas vias que fazem a gente ser mais saudável e cuidar mais do corpo, sabe? Legal. E quando a gente fala de equilibrar isso, né? A intensidade, o envelhecimento, o exercício, barra rotina, qual que é a melhor forma da gente conseguir fazer isso? Olha, existem dois sinalizadores ali do nosso corpo, que eles trabalham em oposição, né? Então, ele trabalha mais quando a gente está em modo sobrevivência, que é o que a gente chama de o AMPK, e o que é mais para construir, questão de músculo, de restaurar, que é o mTOR. Né? Então, eu acho que quando a gente precisa ter um estilo de vida saudável, isso são dois pontos e dois sinalizadores extremamente importantes que precisam estar equilibrados. Se você estiver ativando esse AMPK, esse sinalizador demais, que é o de modo sobrevivência, então o que ativa, por exemplo? Faz jejum prolongado, restrição calórica, e ele está envolvido também na queima de gordura, então é importante que ele seja ativado, mas até determinado ponto. Senão o nosso corpo acaba entrando num estresse absurdo. E aí também é importante que a gente pare isso e comece a pensar nas outras vias de crescimento muscular, de reparação do músculo. Então, usar de estratégias para isso está sempre em equilíbrio, sabe? Legal. Agora a gente vai começar a entrar em uma coisa que é um assunto que eu gosto bastante, né, que é o nosso cérebro, a nossa cabeça, versus o que a gente faz de fato. E por que quando a gente. Porque saber fazer não significa conseguir fazer. Olha, esse é um ponto que eu acho que é um ponto chave, assim, para a gente entender muita coisa, né? E pensando assim, quimicamente falando, acho que o grande segredo é a gente entender sobre a dopamina. Né? Muito se fala hoje de dopamina. O que é isso? Né? É um neurotransmissor relacionado ali ao prazer. Então muitas vezes a gente
quer fazer, mas não consegue, porque a gente não tem isso estabilizado no nosso corpo, que eu acho que tem muita relação com procrastinação. Por exemplo, então muitas pessoas falam, eu procrastino muito, eu sou uma pessoa preguiçosa, sou uma pessoa que eu não consigo fazer, mas ela às vezes só não tem níveis de dopamina regulados, por exemplo, porque ela está sempre com estímulos rápidos. Então essas pessoas que, eu não consigo começar uma dieta, eu quero muito fazer, eu quero emagrecer, mas eu não consigo seguir. Por quê? Porque o corpo dela está buscando dopamina barata, que a gente fala. Então ela quer fazer, só que quando ela começa a se alimentar bem, fazer um exercício físico, inicialmente aquilo não traz dopamina para ela, porque é uma coisa que não tem prazer, inicialmente falando. E aí o corpo ele tá tão baixo de dopamina que ele precisa dar um pico. E o que que dá pico? Estímulos rápidos. Pedir um delivery, ficar assistindo TV o dia inteiro, não se exercitar, ficar sem fazer nada, né? Então a gente conseguir entender como estabilizar tudo isso é a gente conseguir querer e conseguir fazer, né? E isso também muda, né? Muda muito. Porque eu sempre fui mega disciplinado, só que agora eu tô bem, se eu for colocar hoje no português, eu tô bem vagabundo perto do que eu já fui. E isso Sim, quer dizer, não quer dizer que eu mudei, quer dizer que provavelmente pode ter alguma coisa desregulada nos meus hormônios que está causando isso. exatamente, entendeu? Então, às vezes, alguma mudança ali básica do seu estilo de vida, alguma coisa que ficou mais corrida, alguma coisa do tipo, fez uma desregulação hormonal, neuronal, que a gente fala, que você não consegue manter alguns estímulos, entendeu? Algumas coisas passam a ser desinteressantes, né? Coisas que não dão pico de dopamina, que não são dopamina barata, a longo prazo elas são muito melhor para a nossa saúde, mas para a gente conseguir estabilizar isso no nosso corpo é muito difícil, né? Então por isso que a gente tem que estar tomando sempre cuidado, né? Entendi. Com essas coisas. O cérebro, ele é de fato o rei do nosso corpo ou existe outro órgão que manda mais ou é tão importante quanto? Olha, se eu pudesse escolher um órgão hoje, não seria o cérebro, seria o intestino, né? Que é o que muitas pessoas falam sobre ser o nosso segundo cérebro. Mas eu gosto de brincar, acho que é o nosso primeiro cérebro, na verdade, né? Deveria trocar, assim. Porque tudo começa no intestino. Absolutamente tudo, assim. Muitas questões, até emocionais, a gente precisa investigar a parte intestinal, por exemplo, né? Então, questões de quadros depressivos, quadros ansiosos, muitas das partes desses neurotransmissores de felicidade, do prazer, dopamina, serotonina, essas coisas do tipo, grande porcentagem delas é produzida no intestino, por exemplo. Do intestino faz uma sinalização para o cérebro, onde também acontece, claro, a produção ali a nível cerebral. Mas se você não tem um intestino saudável, grande porcentagem disso não é produzido. Então você acaba não tendo prazer, começa a aumentar a ansiedade, coisas do tipo, né? E a alimentação, ela influencia? Ela influencia completamente na parte da saúde intestinal, né? Então, se a gente. Eu acho que acaba também entrando num ciclo, sabe? A hora que a gente inicia um ciclo, por exemplo, a gente acabou tendo algum momento estressado ali na nossa vida. Isso por si só muda a sua saúde intestinal. Só que uma saúde intestinal que agora mudou, aí ela começa a entrar num ciclo de algumas atitudes. Então aí você começa a se alimentar pior. E aí os alimentos se alimentar pior, com carboidratos muito refinados, com esses alimentos mais inflamatórios, eles vão mexer totalmente na barreira do seu intestino. E essa barreira do seu intestino, por exemplo, ela começa a se separar algumas células, né? Que a gente fala as tight junctions. E aí começa a passar toxinas, começa a passar coisas para o seu sangue. Então você precisa ter um intestino bem reparado, com uma mucosa bem que a gente consiga filtrar assim de uma forma simples, né? Pra gente conseguir regular tudo isso, sabe? E isso vai influenciar também diretamente no fator do cansaço, da ansiosidade, depressão, Com ou seja, certeza. qualquer coisa que nós sentimos, ele começa ali. É, é bilateral, assim. Tudo que a gente sente acontece na nossa vida, afeta o nosso intestino, mas também coisas que afetam o nosso intestino começam a mudar algumas questões. Então, por exemplo, a questão de cortisol. Se você tem um intestino desregulado, se você não cuida da sua saúde intestinal, esse eixo de produção ali de cortisol e tudo mais vai se desregular. Só que isso também desregula o intestino. Tireoide, as pessoas não fazem essa relação. Mas muitas pessoas que têm problemas na tireoide, elas precisam de um intestino saudável. Grande parte
da conversão de alguns hormônios da tireoide começam ali no intestino, entendeu? Então, assim, eu sou extremamente fã do intestino, acho que é assim, não tem um paciente hoje que eu fale, então, vamos cuidar da sua saúde intestinal antes de qualquer coisa ou junto com qualquer coisa que a gente for fazer. Não dá para excluir o intestino da saúde, e quando a gente pensa ali na parte da saúde integrativa, né, que é integrar todos os sistemas do nosso corpo, é pensar no biohacking, ver o corpo de cima a baixo, né, e o intestino, não existe isso sem intestino, sabe, sem cuidado intestinal. Bom, muito legal. O que que é o LGP1? O GLP-1. GLP-1. Eu li o contrário. O GLP-1, na verdade, é um hormônio, né, que inclusive a gente tem a parte da produção intestinal também, que ele ajuda na questão da saciedade e do apetite. A gente tem a nossa produção natural de GLP-1, né, que é no intestinal. Só que com tudo isso que a gente está conversando, um intestino que não está saudável também para essa produção ali de GLP-1. O nosso corpo para de produzir o GLP-1. Sem o GLP-1, a gente tem um descontrole de fome e saciedade. Por isso que hoje surgiram os remédios emagrecedores, que é o que a gente chama de análogos do GLP-1. Eles imitam a produção de GLP-1 no nosso corpo, né? Que é onde faz a gente ter essa perda de apetite e tudo mais. E o que que acontece com o corpo depois dele começar a absorver mais desse hormônio? Olha, existe vários É um lados, né? hormônio? Isso, o GLP-1 e o GIP, né? São dois hormônios que hoje a caneta é, mais recente, né? Que é a tirzepatida, o Mounjaro, é onde ele atua, né? Nos dois, GLP-1 e GIP. Ele vai fazer a questão da inibição de apetite, pela questão de regulação hormonal, mas ele também vai diminuir o esvaziamento do nosso estômago, né? O nosso estômago, quando a gente come, ele vai se esvaziar de uma forma mais lenta. E isso é muito bom, a gente vai também ter uma questão de aumentar a queima de gordura do nosso corpo quando a gente faz o estímulo desses hormônios, mas também tem um lado que hoje é uma coisa extremamente negligenciada, porque hoje o uso das canetas virou uma coisa extremamente banal, qualquer pessoa quer usar para qualquer coisa, né? Mas voltando na questão intestinal, existe uma substância que chama ácidos graxos de cadeia curta. Ela é produzida no nosso intestino, por exemplo, e ela tem total a ver com saciedade e apetite. E quando a gente está fazendo uso das canetas, a gente tem a nossa produção natural desse ácidos graxos de cadeia curta para. Então você não tem mais essa produção natural. Por isso que as pessoas voltam muito fácil ao peso depois que elas usam a caneta, porque elas não ensinaram o corpo dela a produzir algumas substâncias de novo, por exemplo, né? Então fala, mas eu fiz o desmame, mas eu comecei a diminuir a dose, eu fiz o desmame certinho, mas agora engordei tudo de novo, meu apetite voltou, por quê? Porque não tem um intestino saudável. As canetas emagrecedoras são maravilhosas, mas elas precisam desse cuidado intestinal para a gente conseguir diminuir o reganho de peso, né? A gente poderia adicionar mais um ponto à equação, porque, na minha visão, os medicamentos eles servem para potencializar as coisas, né? Eles vão operar mini milagres, mas a gente, como dono ali do milagre, está recebendo o milagre, a gente é responsável por manter esses milagres. E isso tem a ver também com a mudança de mentalidade. Exato. Porque só você tomar um medicamento e depois voltar todas as suas antigas atitudes não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua rotina. Então Exato. isso tem que vir acompanhado também de um terceiro ponto, que é uma mudança de mindset, que é de mentalidade, de estilo de vida, de rotina, etc., para poder fazer com que isso tenha uma longevidade maior. É o que eu sempre falo para os meus pacientes, uma medicação sem uma ressignificação de hábitos não vai te levar a lugar nenhum. Se você não ressignificar os seus hábitos, você vai ser sempre refém da medicação mais nova que surgiu no mercado. Então, a pessoa que não tem ressignificação de hábitos, nunca trabalhou isso, ela usou lá liraglutida, foi para semaglutida, tá na tirzepatida, agora que tá vindo as outras medicações, ela vai para a próxima. Por quê? Porque não tem essa ressignificação. Eu sempre falo para os meus pacientes a analogia da terapia, por exemplo. Quando a gente está passando por um problema, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa do tipo, muitas vezes a gente precisa tratar com medicações
com antidepressivos, para a gente conseguir ficar mais tranquila, para a gente conseguir voltar ali ao nosso eixo e conseguir, por exemplo, assimilar uma terapia. Então, uma medicação hoje para ansiedade, para depressão, ela e a terapia andam juntas muitas vezes. Então, a questão das medicações emagrecedoras são isso. O remédio hoje para perder o apetite, ela vai te fazer ficar mais tranquila e entender, tipo, ó, eu consigo sobreviver, eu consigo ter uma vida social não precisando me acabar em comida. Ó, eu não preciso pedir lanche todo dia, né? Isso não é daí que vem o meu prazer para fazer toda essa regulação de dopamina, né? Porque tem muitos pacientes que, assim, muitas pessoas que eu vejo que às vezes não estão com fome com o uso dos remédios emagrecedores, mas elas querem comer, então elas se forçam a isso. Então não existe essa ressignificação de hábitos, né? Que mesmo com medicamento, ela ainda dá um jeitinho. Exato, às vezes tem pessoas que mesmo com medicamento, às vezes é um quadro ali de compulsão e de relação tão tóxica com a comida, não é uma relação saudável, que às vezes mesmo com remédio isso acontece. Então é isso que a gente também precisa trabalhar muito com os profissionais, com o profissional que está acompanhando, por isso que é muito importante você ter o acompanhamento profissional, né, porque a gente acaba, eu converso muito com os meus pacientes sobre isso, né, como que tá a sua relação com a comida? Vamos começar a introduzir algumas coisas. Pergunto para eles, ó, como que você tá hoje? Você conseguiu fazer isso, fazer aquilo? Hoje, os maiores resultados, os melhores resultados que eu tenho dos meus pacientes foram pacientes que ressignificaram completamente o hábito deles, entendeu? E tenho vários pacientes que já pararam a medicação e continuam num processo incrível de cuidado com o corpo, porque eles usaram o tempo do remédio para se entender melhor e para entender o próprio corpo, né? Para criar novas vontades, conhecer novos alimentos, né? Acho que isso é muito importante também. E também após o uso ali das canetas, né, dos emagrecedores, vem uma consequência, né, para quem de fato consegue emagrecer, que é, pô, eu tava gordinho, tava gordinha, só que agora eu tô magro e magro até demais. O flácido, muitas vezes. Flácido, e isso realmente ele vai exigir que a pessoa mude o estilo de vida dela, né? Exatamente. E aí começa o quê? Um novo processo. Então, de novo, a gente brincando com a questão do carro, né? A gente vai fazendo upgrades, a gente vai entendendo que fase que eu tô, que telinha do videogame que eu tô, para entender o que eu preciso corrigir agora, o que eu preciso cuidar e dar atenção. Exatamente. E depois disso, geralmente a pessoa ela perde muita musculatura, ela tem que. Aí, qual a fase que entra geralmente depois que você recomenda? É assim, hoje, quando a gente não tem essa ressignificação de hábitos e a gente não tem um acompanhamento, até 40% da perda de peso da balança pode ser músculo. E o que acontece com isso? O músculo, ele é o responsável pelo nosso metabolismo ser acelerado. Então, nossa questão da quantidade de calorias ali que o nosso corpo gasta num dia, quanto mais músculo você tem, mais caloria o seu corpo gasta. Quanto menos músculo você tem, menos caloria o seu corpo gasta. Quando as pessoas fazem uso da medicação, e elas não estão preocupadas com músculo, porque elas só querem perder peso, porque eu quero esse número da balança, eu quero chegar a tantos quilos na balança. Quando isso acontece, ela pode perder até 40% de músculo ou mais, dependendo dos hábitos dela, e aí ela fala, ai, olha, perdi 15 quilos, agora eu vou parar o remédio, vou fazer o desmame e vou parar. Mas se a gente for pensar no processo, ela perdeu 15 quilos na balança sem um acompanhamento. Se ela perdeu que seja 30% do músculo dela, ela tá com um metabolismo mais lento do que quando ela começou. Nossa. Então, assim, ela só piorou o corpo dela. Por isso que o reganho de peso não é que ela vai voltar ao peso dela, ela pode dobrar o peso dela. Porque ela tá com o metabolismo mais lento do que quando ela tava, quando ela começou, e ela vai ter que comer menos do que ela comia, só que agora pós-medicação. E o corpo pedindo. E o corpo pedindo cada vez mais comida. Porque ela tá com mais fome do que antes, com um metabolismo mais lento. Então a conta não fecha, entende? Por isso que existem alguns pontos específicos que a gente precisa trabalhar, que é onde vem acompanhamento médico, que eu sempre falo para os meus pacientes, ó, a gente vai ter ali um objetivozinho de peso na balança, mas a gente precisa pensar em composição corporal. E uma coisa que eu uso com os meus pacientes é, a gente não para a medicação antes de recuperar o seu músculo. Então, não é que a gente vai usar a medicação com doses altas por muito tempo, mas o segredo a gente tem essa parte de perda de peso e agora para onde eu vou? Quando a gente atinge uma questão de gordura ali legal,
não se para a medicação e inicia o desmame. A gente vai recuperar o músculo. Ah, recuperei seu músculo, ou até ganhei mais músculo do que eu tinha, que é possível. Aí a gente faz o desmame. E aí nesse desmame a gente recupera mais músculo para a pessoa não ter essa recuperação de peso, né? O metabolismo dela acelerar, não o contrário. Legal. Essa é a parte mais importante. Tem uma palavra que eu tô ouvindo muito o tempo todo, aquelas palavras hypadas do momento, que é o biohacking ou biohacking. Em termos bem práticos, para o pessoal poder entender, o que é o biohacking? O biohacking é como se a gente fosse trabalhar, escanear o seu corpo metabolicamente, né? Então a gente vai ver de cima embaixo tudo o que está acontecendo por dentro, em todas as áreas, em vários tipos de exames associados aos sintomas, para entender o que o seu corpo está pedindo e o que você está oferecendo a ele. Será que está sendo suficiente? Será que ele tá se dando bem com isso? Será que é isso que você está oferecendo para o seu corpo, que ele realmente precisa? Então a gente vai escanear todas as áreas e juntar, porque elas estão completamente interligadas, para saber como que o seu corpo está funcionando, né? Então hoje existem inúmeros exames, inclusive, que fazem parte ali, que faz parte dessa linha de cuidado do biohacking, né? Que é a questão de metabolômica hormonal, é questão de exames de fezes, de urina, que a gente acaba usando para entender intestino, para entender nossas glândulas, né? E quais são os exames que são mais profundos, assim, que não são os padrões? Olha, tem um exame que eu acho muito interessante que chama GI-MAP. Ele é um exame que ele vai analisar o seu intestino, assim, de uma forma extremamente minuciosa. A gente consegue realmente entender o que está acontecendo no intestino. E por que eu acho que ele é um dos exames hoje mais profundos que a gente tem e mais interessantes? Justamente por isso, porque se você entende o que o que está acontecendo dentro do seu intestino, nossa, você vai longe. Potencializa todos os resultados. Qualquer resultado que você tiver, entendeu? Ali você consegue controlar a questão, ver se tem relação com sua produção de cortisol, questão de dopamina, questão de perda de gordura, de apetite, por que meu apetite não controla, por que eu tenho tanta compulsão, distensão abdominal, né, impulsos. Então, acho que hoje é um dos exames que eu sou mais fã, assim, sabe? A questão de IMAP. GI-MAP. Ele é maravilhoso, assim, é muito interessante, né? Se a gente puder pelo menos uma vez cada um fazer esse exame, a gente consegue estudar a pessoa ali pelo intestino dela, sabe? Pô, que massa, É legal. muito legal. O que você gostaria que qualquer pessoa pudesse saber antes de começar um tratamento? O que é mais importante? Olha, eu acho que o mais importante é a gente entender que o nosso corpo, a gente precisa conseguir entender o que o nosso corpo quer. Isso antes de começar qualquer processo. Ah, estou muito cansada, eu preciso começar a fazer atividade física. Então, eu acho que é assim, a gente procurar um profissional para conseguir entender metabolicamente isso, sabe? E assim, em todas as áreas, eu acho que pensando não só em intestino, mas se eu pudesse escolher algo, seria assim, preserve o seu músculo. Entenda a importância disso, porque as pessoas não entendem hoje a importância disso. A gente pensa numa questão de perda de gordura, se a gente preserva músculo, a gente pensa numa questão de que tem fadiga crônica, que tem cansaço crônico. Quem consegue ter músculo, por exemplo, ela tem isso de uma forma, consegue lidar disso de uma forma mais fácil. E pensando na questão hoje da longevidade, né, do envelhecimento saudável. A pessoa que tem músculo é a pessoa que é o idoso que não vai precisar de ajuda para levantar de uma cadeira, carregar uma sacola no mercado, né? Então hoje eu faço isso muito com os meus pais. Eu falo, não é questão de você querer ganhar músculo para ficar forte, nem nada do Não é tipo. pra virar o Schwarzenegger, né? Exatamente. É para você conseguir carregar um neto, levar o neto no parque, né? Então eu acho que as pessoas precisam entender isso, assim, sabe? Legal, legal demais. Doutora, a gente tá chegando ao fim, tá? Eu vou te fazer mais uma ou duas perguntas. E se saúde ela fosse um projeto de longo prazo, qual que seria o primeiro passo, a primeira dica que você daria? A longo prazo, eu acho que seria justamente esse.
preservar o seu músculo, assim, sabe? Eu acho que pra mim esse é o grande segredo. É você entender que o seu corpo ele vai trabalhar em conjunto e que as coisas estão extremamente interligadas. E também para as pessoas não se culparem por muitas atitudes e coisas que elas sentem, achando que elas se trazendo rótulos, né, negativos para si, quando às vezes são coisas básicas que a gente precisa só alinhar ali do metabolismo dela para ela conseguir recuperar todo o ânimo, todas as coisas, né? Legal, legal. E qual mensagem final você deixaria para as pessoas com relação à saúde? Fora do músculo agora. Fora do músculo. É. Eu falaria de músculo aqui eternamente. Em relação à saúde, você diz? Olha, eu acho que a gente precisa entender que o nosso corpo, ele trabalha em conjunto e que o seu corpo é o seu templo, né? Então, cuide dele para você ter uma mente saudável, para você ter um corpo não só externamente saudável, mas internamente feliz, né? Para a gente conseguir alinhar ali as duas coisas e ter uma vida mais feliz, né? Que eu acho que é isso que todo mundo quer no final das contas, né? Boa, legal. Doutora, muito obrigado pelo seu Obrigada a tempo. você. Pessoal, obrigado pela atenção. Se vocês quiserem aí conhecer melhor o trabalho do Instituto Jardim, ter uma saúde melhor, uma longevidade e cuidar do corpo, a gente está lá e esperamos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.